Voltando aqui para as nossas notícias, ó, tem um indicador muito preocupante sobre a nossa economia, sobre a nossa sociedade atual. Olha só, o Brasil é o segundo colocado no mundo entre países com maior número de jovens que não estudam nem trabalham, a tal da geração neném. Tem um gráfico aqui que ilustra exatamente isso que eu estou falando. Pode colocar, Cláudio, na tela, por gentileza. O primeiro colocado desse ranking é a África do Sul, com 46,2%. Essa é a porcentagem de jovens de 18 a 24 anos que não estudam nem trabalham em cada país. Na África do Sul, 46,2%, e aí já na segunda posição, o Brasil, 35,9% dessa população se encontrando nessa condição, sem estudar nem trabalhar. Começar com o Paulo nessa. Paulo Eduardo Martins, quer que explica esses números e como é que a gente faz para sair dessa situação, hein, Paulo? Não, é muito triste isso, né? Certamente há vários fatores, eu quero chamar a atenção para alguns. O Brasil é certamente um dos países onde o marxismo cultural, a escola de Frankfurt, essa linha toda foi melhor aplicada, infelizmente. Tá? Então você tem aí uma destruição moral muito grande. Então esses jovens de hoje, eles já são filhos de pessoas que não constituíram necessariamente uma família, já são filhos de famílias desestruturadas ou com uma condição, uma formação moral valorosa já muito baixa. Aliado-se a isso, há uma corrupção mental e moral que o Estado brasileiro vem praticando há muito tempo, com o bolsismo sem contrapartida, você um culto à ignorância, que é para salvar uma falha da biografia do Lula. Você tem uma série de fatores aí que foram se constituindo e fazem com que os jovens hoje, eles não queiram nada com nada, ou que querem, mas não sabem nem como querer. É muito ruim lidar. Eu estou, Vitor, dando, de certa forma, palestras ou falando com grupos desde 1998. Comecei a fazer isso em 1998, tinha 17 anos, que eu ia defender as privatizações das teles e tal, que eu achava que tinha um problema ali, né, naquele debate, naquela época. E você acaba tendo contato muito com os jovens e tal, essas coisas. É um público muito difícil e foi ficando pior. Eu noto uma piora muito grande daquela época, eu era um jovem, hoje eu já não sou mais, já sou um velhinho, já tenho 40 e poucos anos, vou precisar do produto da calvície, porque o negócio está ruim aqui para mim, mas você vê que é um público hoje que ele é muito difícil você trazer o interesse dele, você está falando de um problema dele para ele, uma solução para ele, ele está numa outra realidade e tal. Então tem essa construção histórica, mais alguns diversionismos que são atuais, tecnológicos e tal, e o resultado acaba sendo esse, né? Mais um desestímulo do sistema público de educação que o jovem sente que não faz diferença para ele. Eu já ouvi isso. O cara fala, eu vou para a escola e volto igual, né? Eu tenho 5 anos que eu tenho aula de inglês, não acontece nada lá, não sai do verbo to be. Você tem isso também. Então, não é uma resposta simples. Tá? Você tem uma série de falências aí que levam a esse número estarrecedor. Imagine o que vai ser do Brasil se essa situação não mudar. É muito grave isso. É muito grave. Esse pessoal neném, daqui a pouco, ele é a elite nacional. E aí, como é que vai ser isso? É um desafio muito grande. Diga, Dimas. O Paulo bem colocou essa questão da escola de Frankfurt, do Antônio Gramsci, e a gente vê que há uma lavagem cerebral gigantesca nas escolas, que as crianças, os adolescentes já crescem, eles já dizem, eu não quero ter um carro. Na minha geração, a grande questão era fazer 18 anos para poder dirigir, para poder ter um carro. Eu queria ter um carro, era o meu sonho. Depois você pensa num apartamento, né, a gente tinha algumas escalas da vida, algumas etapas da vida que eram muito claras. E esse governo esquerdista, esse governo mundial, ele foi destruindo essas estruturas psicológicas e também sociais que foram levando a esse caso. A gente vê, eu peguei um Uber esses dias e aí o rapaz do Uber falou que o primo dele não queria trabalhar porque ele ia ganhar, ele ganha tanto do governo, mas fazendo Uber ele ia ganhar só mais 200, então é melhor ficar em casa, não ganhar nada, ganhava 600 e estava tudo bem. Então essa é a lógica da juventude que a gente vem acompanhando, e se a gente não tiver de uma maneira muito firme, muito forte,
uma revolução, no sentido, ou uma contra-revolução, no caso, que a gente consiga, de fato, alterar essa lógica, esse pensamento, essa superestrutura do pensamento, não sei o que vai acontecer no futuro. Quer dizer, a gente já sabe, coisa boa não é, né? O Coronel, e é um problema também porque é uma questão demográfica, né? Esse jovem que hoje não está estudando, nem trabalhando, muito possivelmente vai ter mais dificuldade, se é que vai constituir alguma família, daí tem o problema do envelhecimento populacional também, né? Ou como é que vão sustentar os pais, os familiares mais velhos. É um problema complicadíssimo, né? Uma ameaça muito grande para o nosso país, né, Coronel? Pois é, agora eu vou levantar a bola do Pablo Marçal, porque eu vi em algumas oportunidades que ele toca nessa questão de um investimento de mudança de mentalidade, até mesmo na perspectiva do empreendedorismo ser levado para a população numa mudança de atitude. Então, acho interessante essa proposta dele, é uma das abordagens diferentes, e gostei muito também de um contraponto que foi feito pela Marina, a candidata do Novo, quando o Boulos aventou a possibilidade de fazer um investimento na educação dos jovens, chamando ou enaltecendo o método Paulo Freire. Quando nós vimos a Marina se posicionar de uma maneira muito contundente, eu aplaudi, porque ela disse basicamente o seguinte: a continuar com essa modelagem que o Paulo Freire legou para a educação no Brasil, nós chegaremos a uma situação ainda pior. Porque hoje o nem é muitas vezes a evasão, alguém que sai da escola por desinteresse, por uma série de questões, porém, o que estuda hoje, aquele que não abandona a escola, ele muitas e muitas vezes ele recebe uma formação ideológica que não o predispõe ao empreendedorismo. Então, é difícil até saber o que é melhor, você sair da escola para empreender ou você permanecer na escola, como na maioria dos países desenvolvidos é obrigatório. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se você encontra no horário escolar uma criança, um adolescente na rua, aquilo chama atenção. E é muito comum que até a polícia vai perguntar por que você está nesse horário escolar. Uma das coisas que me chama a atenção aqui nos Estados Unidos é que para você alugar um apartamento, para você escolher um local para residir, se você tem filhos, você vai checar se aquele seu CEP, ou seja, o zip code, o CEP do Brasil, se aquele lugar você tem direito a matricular o seu filho numa escola de grande qualidade. Então há uma disputa até mesmo para que você more nos locais que você possa matricular os seus filhos nas melhores escolas. E veja que um processo semelhante a esse está acontecendo no Brasil com as escolas público-militares ou cívico-militares. Essas escolas, essas iniciativas, se você olhar em Manaus, em vários estados, você já via as pessoas querendo se deslocar para entrar na fila dessas escolas que, na verdade, não tinham uma diferença pedagógica muito expressiva, mas tinham horário, tinham disciplina, tinham atenção, segurança, porque o tráfico não está próximo, tinha a possibilidade dos adolescentes não se envolverem com uma sexualização precoce na escola, muitas vezes engravidando. Por quê? Porque a disciplina, a ordem, possibilita um melhor desempenho, uma melhor aprendizagem. Então você vê que todo o nosso modelo ele está muito equivocado. Então, quando a gente tem a dificuldade de mão de obra especializada, uma grande mudança tecnológica acontecendo no mundo, inteligência artificial chegando, etc. O Brasil, na verdade, ainda está no século passado, ainda temos números de dificuldade até de leitura, de matemática. Então, eu creio que a gente está com 10, 20 anos de retardo em relação aos países mais desenvolvidos, exatamente porque a gente não leva esse assunto a sério. E como a Marina falou, se a gente continuar ainda nessa vibe do Paulo Freire, esse nem vai se agravar ainda mais. Vitor. Você, Serrão? A gente tem que fazer o nem ficar um adulto de verdade. Para isso, a gente tem que priorizar, não só no discurso político, na formulação de política pública e no debate sobre isso, ideias concretas para atrair o jovem de volta à vontade de estudar. Hoje, a tecnologia vem para arrasar.
Se você não preparar esse jovem para a tecnologia, ele vai ser mão de obra para quê? Para o crime, para a coisa errada. Então a gente tem que fechar a fábrica de bandido no Brasil. Temos que iniciar um debate sério sobre isso. Então a discussão política, a gestão pública tem que acordar de verdade, não é no papo demagógico que o PT gosta de fazer, não. Aí vamos botar a escola de horário integral. Horário integral para quê? Para ensinar porcaria? Ou para não ensinar ninguém? Vocês estão de brincanagem com a gente. Não, tem que ter a escola para preparar o sujeito para o mundo altamente tecnológico que vem aí e uma escola que seja agradável para o jovem. Hoje, o modelo de ensino, o nosso modelo de diretriz e base da educação, ele está defasado, ele está inadequado para a realidade do jovem de hoje. Não tem nada mais chato do que uma escola hoje em qualquer lugar do Brasil, seja pública ou privada. A escola é muito chata, é um pé no saco para essa garotada. Então a gente tem que repensar, redebater o modelo de ensino, de escola e foco na tecnologia. Sem isso, esquece. Oi, Paulo. Só para fazer aqui uma observação, porque o Serrão e o Coronel citaram aí questões públicas e tal, e o que deve ser feito. No Paraná, algumas iniciativas interessantes, que é legal compartilhar. Por exemplo, aqui existe uma ONG que chama Gerar, que eles ajudam a formar empreendedores, jovens e tal, dar o caminho, fazer o início. Eu fui lá, conheci, quando eu era deputado, fiz emendas para eles, para ajudar, que eles vivem de parceria público-privada, eles têm dinheiro privado para fazer, e o resultado é extraordinário. Eles vão nos lugares muito pobres, pegam as pessoas, as crianças, os jovens e também pessoas de meia idade, enfim, que ali ela é cabeleireira, não sabe como fazer, não, agora você vai aprender a fazer o teu próprio negócio, o teu próprio salão e tal, e os índices são altíssimos, é muito legal. E coisas no sistema público também, né? No sistema público hoje do estado do Paraná, os jovens têm educação financeira, estão tendo educação de programação e robótica, tá? Em massa, tá? Em larguíssima escala, inclusive ganharam um prêmio de desempenho competindo com estudantes japoneses há uns 2 meses. Eu fiquei bem surpreso com isso, achei muito legal. E também nós temos 300 escolas cívicos militares. 300. O Paraná tem mais do que a soma do Brasil inteiro. E os índices nacionais já apontam o Paraná como a elite disso, apesar de eu achar que isso ainda não é referência, né? Nível no Brasil é baixo demais, mas são iniciativas que estão acontecendo, tem uma luta aí, acho que o governador tem sido corajoso nisso, inclusive agora conseguiu aprovar o projeto para passar para a iniciativa privada a administração das escolas, tá? Para tirar isso do sindicato e o professor pensar apenas em aula e não naquela politicagem toda. Enfim, tem gente se movendo, tá? Eu acho que é importante pontuar, porque nem tudo está parado e algumas esperanças existem. Boa. Deixa eu passar para um outro tópico que também é um tema social, sensível, que está gerando muita discussão, o assunto do momento, sites de apostas. Olha só, o deputado federal delegado Palumbo apresentou um projeto para vetar o cadastro de beneficiários do Bolsa Família em sites de apostas esportivas. Quem burlar a regra deverá ser punido com a suspensão dos repasses financeiros por 6 meses. Isso é apresentado na esteira daquela estatística que foi divulgada essa semana pelo Banco Central, de que os beneficiários do Bolsa Família apostaram só no mês de agosto 3 bilhões de reais. Ou seja, quem recebe Bolsa Família está gastando com apostas, e aí por isso essa reação, a apresentação desse projeto aí do delegado Palumbo. Paulo, vou começar contigo. As apostas, veja, é mais um reflexo dessa corrupção moral e mental da sociedade brasileira. Existem no mundo inteiro e tal, e você não está vendo essa discussão necessariamente no mundo, pelo menos não está ao meu alcance. Mas aqui virou uma febre. A pessoa pega o benefício do governo, que é para melhorar a sua sobrevivência, e vai apostar. Sabe? O sujeito não tem a menor condição de se programar, de se planejar e tal. Então, eu não vejo que o mal em si está disponível a opção dele apostar ou não. Eu não aposto. A Bet patrocina o meu time, eu sou Santos Futebol Clube, eles patrocinam lá o Santos. Eu não aposto e não vou apostar, não quero saber. Isso não serve para mim, estou fora. Tá? Mas eu estou lutando para não me perder. As pessoas dessa geração nem ou outro que já vem desestruturado e tal, é uma hipótese de ganho fácil.
A bet é isso, é uma hipótese de ganho fácil, né, que eles entendem, linka com futebol, que todo mundo acha que entende no Brasil, e aí está feita a combinação explosiva. Proibir resolve? Não, não é possível, não vai dar para proibir. Não vai dar para proibir. É mais um dos problemas estruturantes, socialmente estruturantes, que nós vamos ter que lidar. Provavelmente vai ter um ápice de pessoas endividadas, arrebentadas, e essas pessoas vão sofrer esse processo educacional tomando essa porrada da vida. Mais uma. Muito bem. Paulo, obrigado, viu, pela presença aqui com a gente. Paulo Eduardo Martins, obrigado mais uma vez. Boa noite, até uma próxima, Paulo. Bom trabalho por aí. Obrigado, sempre uma honra estar com vocês. Estive no primeiro programa Bradock, uma iniciativa que muito legal, e a gente fez questão de ajudar da forma que podia, e feliz de ver o programa muito grande assim. Tá? Sucesso cada vez mais para vocês, e que o Dimas também tenha sucesso na caminhada eleitoral dele aí, que é sempre em glória, mas você escolheu, agora aguenta. Vai ter cor, garoto. Um abraço. Você também, né? Um abraço, você também. Eu também estou nessa. Então... né? Sucesso. Um abraço, boa noite a todos. Serrão, um beijo para vocês. Valeu, Paulo. Abraço, obrigado. Coronel Gerson, o que acha, hein, Coronel, dessa história dos apostadores que são beneficiários do Bolsa Família e desse projeto que foi apresentado na Câmara para impedir que os beneficiários se cadastrem nos sites de aposta, hein? Pois é, você sabe que essa discussão, ela não é uma discussão muito simples, não. Porque veja que o mundo ele está caminhando muito rapidamente para as moedas digitais centralizadas, né? Chamadas Central Bank Digital Currencies, ou seja, um dinheiro digital na mão dos bancos centrais que poderão fazer o controle social como é feito na China, por exemplo. Então, se nós já tivéssemos implantado isso no Brasil, e o Brasil é um dos países que está mais avançado nesse tipo de política pública tecnológica, você poderia, no Bolsa Família, por exemplo, colocar um tipo de configuração, de programação, de modo que a quantidade de dinheiro com aquela especificidade não pudesse ser utilizado, por exemplo, para aposta. Então você veja que há uma solução tecnológica, mas que ela avança na liberdade. Porque na prática, o que acaba acontecendo? Você pode, se você tiver de má fé, você usa. Aqui nos Estados Unidos existem os cartões de alimentação para as pessoas mais pobres, aposentados. Essas pessoas elas podem utilizar esse cartão para compras de comida, mas nem tudo pode, quando você vai passar, nem tudo aceita, porque existem coisas que estão fora do grupo, considerado como de primeira necessidade. Mas veja que, se você quiser, você passa para uma pessoa, essa pessoa faz a compra, ela te dá o dinheiro e você vai lá e faz a sua aposta. Então, na verdade, é muito mais, eu creio, que cultural, e o debate agora será cada vez mais do controle do governo querendo te dizer o que você pode ou não pode fazer. Eu prefiro, como o Paulo, antes de sair, o nosso senador, eu sempre chamo ele de senador, eu tenho que dizer o seguinte: eu acredito muito na educação e nos valores que você traz de casa. Eu, como ele também, nunca tive a aventura de ganhar na loteria, nem de ganhar em nenhum tipo de jogo, pela simples razão de que eu nunca joguei. Então, por quê? Porque não faz parte dos meus valores, da forma como a minha família me legou a maneira de olhar para a vida, todo o ganho fácil. E eu me lembro, por exemplo, que os bancos, o Banco do Brasil, então, nossa, é campeão. Eu tinha uma gerente que eu vivia brigando com ela por isso, porque ela quer enfiar aquele Ourocap do Banco do Brasil, que não é mais nada do que uma loteria ali para você comprar um título para ganhar um sorteio, e eles enfiam isso nos velhos. As pessoas de 80 anos, 90 anos vivem comprando que nada mais é do que passar uma mentalidade para as pessoas de que você pode fazer a sua fezinha ali para ganhar um dinheirinho. Há vantagens e desvantagens. Eu prefiro investir em valores um pouco mais saudáveis e duradouros. E você, Serrão, qual o caminho? Será que proibir a aposta dos beneficiários do Bolsa Família é uma boa ou não, hein? Claro que não. O caminho é sempre a conscientização. A gente tem que ter um amplo debate, a sociedade tem que ter um debate muito sério sobre todos os tipos de compulsão. Tem compulsão pelo jogo, compulsão pelo sexo, e no Brasil a gente tem até a compulsão pela corrupção.
Aquela, aqui o negócio é mais embaixo. Então vem aí um monte de discussão. O ministro da Fazenda, o Fernando Tachad, já veio com uma ideia genial. Vamos monitorar todo mundo que tem o Bolsa Família, e aí você só vai poder fazer apostas no sistema BET se você tiver um CPF cadastrado para saber quem está fazendo a aposta. Ô Tachad, por que você não faz isso com quem também participa dos jogos da Caixa Econômica Federal e das loterias estaduais? Hã? Por que não faz? Né? Então esse é um ponto que tem que ser discutido com seriedade. A Caixa movimenta muita grana. Ano passado foi 23 bilhões que a Caixa movimentou nesse sistema de jogos dela. Muita grana mesmo. 23 bi que ela arrecadou. Ela teria distribuído 11 bi em termos sociais e, efetivamente, de prêmio pago, ela pagou 8 bi. Então, é só o caso da Caixa Econômica Federal. E agora, a novidade de hoje, o assunto ganhou até a pauta suprema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, anunciou que no dia 11 de novembro haverá uma audiência pública para discutir essa questão da lei das bets. Por quê? Porque a Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa lei das bets, alegando que o brasileiro está jogando dinheiro fora e deixando de aplicar na área do consumo em função dessas apostas eletrônicas. Então, é um assunto que realmente tem que ser debatido com toda a seriedade. E Tachad está de olho de como ele pode arrancar dinheiro desse sistema das bets. Ele espera aí que ele já avisou que as bets serão taxadas igual a cigarro. Então ele quer meter uma taxação aí em torno de 16% a 23% nessas empresas e correr atrás entre 10 a 20 bilhões do que essas empresas possam arrecadar e favorecer o governo. É muita grana. Então, os interesses agora começam a aparecer. E as bets que bancam grandes empresas de mídia vão começar também a bancar deputados para se protegerem. Então, sai de baixo, que aquela compulsão pela corrupção vai ser turbinada em breve, Vitor. Você, Dimas. O Serrão, falando dessa questão dos políticos, dos deputados, de algumas pessoas protegendo, até me lembrou o Poderoso Chefão, né? Lembra daquela cena clássica que o Michael Corleone recebe um senador para legalizar os cassinos, etc. Não fica muito longe do que pode acontecer aqui no Brasil. Essa é uma questão importantíssima que a gente precisa registrar. Uma segunda questão é a questão da mentalidade, que isso aí está na cabeça de todo mundo. É o jogo do bicho se transformando em outra ferramenta. Mas é o jogo do bicho, é o jogo que está, né, povoando a cabeça das pessoas. E um terceiro elemento que eu acho que é importante a gente discutir é que se o Lula diz que tem tanta gente passando fome e que eles estão ajudando tantas pessoas, a média de aposta são R$600. E a Bolsa Família, se não me engano, são 680. Então, como é que essas pessoas todas que estão jogando dessa forma, estão comendo o quê? Ou tem uma fraude no sistema, ou alguém está recebendo esse dinheiro de forma que não deveria, ou as pessoas não estão comendo para jogar. Então, acho que essa conta não fecha. E a gente precisa ter um foco muito grande nisso. E para fechar, proibir é a mesma coisa que a lei seca lá dos Estados Unidos. Vai proibir jogar, o jogo do bicho é proibido, não muda nada. Então as pessoas também elas vão achar outras formas de jogar, de gastar esse dinheiro. Acho que a questão mesmo é olhar por aonde que está indo esse dinheiro e quem está recebendo. Que se está jogando, não está comendo. Então tem uma conta que não fecha. É por aí. Deixa eu passar aqui para o nosso próximo tópico, que é o seguinte. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi alvo de protestos na PUC-Rio após ser convidado por um cardeal para um evento. Os protestos ocorreram devido às suas posições políticas e decisões judiciais.
Estudantes e professores se manifestaram contra a presença do ministro na universidade. O evento foi realizado, apesar dos protestos, com Mendonça participando de um debate sobre direito e religião. Começa contigo, Serrão, sua análise sobre esse caso. Pois é, Vitor, é a questão da esquerdopatia que no Rio de Janeiro ela sai completamente de controle. O ministro foi convidado até pelo cardeal Dom Orani Tempesta para fazer parte desse evento na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Só que lá tem um amplo domínio da esquerdalha estudantil. E aí praticaram a nada sagrada intolerância religiosa ideológica contra o André Mendonça, que é um pastor religioso. Além de ministro do Supremo, ele também tem a formação de pastor presbiteriano, pastor batista, não sei bem a denominação evangélica dele, mas o cara tem formação de pastor, é teólogo. Então, é importante que nada que você ouça um teólogo que está no Supremo, que vai tratar da questão do direito e da religião, mas a intolerância esquerdopática está ferrando a gente. Aliás, tem que lembrar todo dia, o Brasil, hoje, ele está sequestrado pela esquerdopatia e pela juristocracia, uma mistura explosiva, que quando se junta com a classe política corrupta, faz a destruição completa da nossa nação. Ô Dimas, e fico fazendo aquele exercício de sempre de trocar os personagens, trocar as posições para ver qual seria a reação do outro lado. Imagina se um protesto assim acontecesse contra um ministro, contra um político que fosse de outra religião, que não um terrivelmente evangélico, como ficou conhecido o André Mendonça na época em que ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro ao Supremo. Imagine se fosse um ministro de outra religião enfrentando problemas por sua religião, protestos pela religião dele. Seria um escândalo, caso até de prisão, né? Pois é, não, se chamar o Dino de comunista, já tá feio. Se chamar o Alexandre de Moraes de careca, por exemplo, já tá feio. Imagine nessa situação que você está trazendo. Eu fico pensando, lembrando de um filme lá do Josias Teófilo, não sei se vocês se lembram, quando ele fez o filme sobre o professor Olavo de Carvalho, que a universidade não permitiu que ele exibisse o filme. Veja só, e a gente tinha ali pessoas que dizem que lutam pela diversidade, pelo bem, pelo amor, o governo do amor, etc. E uma coisa que me chama muita atenção, eu fiz PUC, eu sou aluno da PUC, a PUC é católica, né? A PUC tem, então, vamos dizer, ela tem os valores, tem os princípios católicos. E aí a gente fica vendo que no meu tempo, quando eu fiz PUC, eu pensava, fazer federal, apesar de ser difícil de passar, eu pensei, mas eu não quero ficar naquele ambiente da federal, porque era difícil. A PUC aqui em Curitiba, pelo menos, era um reduto onde havia alguma esperança. Eu fui do centro acadêmico, então existia ali, já tinha os esquerdistas e tal, mas a gente vê que existia algum diálogo, e agora até a PUC está tomada. O que os reitores da PUC estão fazendo? O que eles estão fazendo que eles não olham para isso? Estão falando sobre religião e estão atacando alguém que está dentro da Pontifícia Universidade Católica, atacando a religião. Então tem alguma coisa também que não está fechando aí. E outro elemento para fechar o meu comentário nesse momento, é a gente ver que, veja, todos os assuntos que a gente vai tratando, todos eles passam pela mentalidade esquerdista que toma conta da nossa sociedade, e não só da sociedade, mas sobretudo dos jovens. A gente consegue perceber que o PT alcançou o objetivo, eles conseguiram fazer que uma geração inteira, 2 ou 3 gerações, estejam tomados pelos princípios gramscianos, dos frankfurtianos. E a gente está fazendo de conta que não acontece. Depois as pessoas dizem, na federal só tem esquerdista, maconha, eles não estudam, eles não querem, a geração nem. E o PT diz, não, isso aí não pode ter polícia no campi, não pode não sei o quê. A realidade está mostrando que tudo que o PT faz é mentira. E tudo que nós, da direita, os conservadores, mostramos, afirmamos e condenamos, está acontecendo. Então, quem que está negando a realidade, somos nós ou são eles? Coronel. Pois é. Primeiro, Serrão, deixa eu fazer aí a
a tirar a sua dúvida. O ministro do Supremo, ele é pastor presbiteriano. Era pastor, inclusive, auxiliar de uma igreja aí em Brasília, quando ele foi escolhido ali como terrivelmente evangélico. Sei, porque também sou presbítero presbiteriano. Então, eu o acompanhei, tinha muitas expectativas. Veja que, de certa forma, Vitor, ele não faz parte, né? Não chega a integrar ali o que seria a nossa ditadura xandinista, né? Mas, embora ele não integre ali, né, aquele grupo mais ligado, ele também, infelizmente, não conseguiu colocar as suas posições com muita ênfase. Veja que eu tenho, confesso a vocês, apesar de ser também presbiteriano e que eu tinha uma expectativa muito grande, de que ele se colocasse, pelo menos, como um contraponto mais vocal, mais eloquente ali em relação ao Xandaquistão. No entanto, mesmo assim, ele foi rechaçado, como bem disse, eu creio que foi muito bem levantada essa questão de uma instituição confessional, porque o Dom Orani, ele é alguém bem conservador, é alguém que no Rio de Janeiro ele não está alinhado com aquelas pautas mais exóticas ou mais progressistas, não. E se o próprio ministro foi chamado, e foi chamado por um tema ligado à questão teológica e religiosa, a gente fica muito preocupado realmente, porque, em tese, hoje nós já sabemos que as grandes escolas confessionais do Brasil se desvirtuaram. E a gente vê que, por exemplo, até as públicas, a gente sabe hoje que você matricular o seu filho na UNB, por exemplo, é um risco, porque vai ter tanta greve que o seu filho vai demorar 5, 6 anos para se formar, quando poderia se formar numa particular mais rápido, por ter menos greve. O Rio de Janeiro, por exemplo, da PUC, nós temos também o Rio de Janeiro da UERJ, que é um centro de excelência, laboratórios, etc., que está em greve. Os estudantes estão lá com a universidade fechada há semanas, eu creio que meses, por uma questão lá ligada a repasse do governo federal. Então, é triste, é lamentável, porque não é somente nas universidades públicas, mas também nas privadas e até nas confessionais, nas religiosas. A gente vai observando esse mesmo fenômeno que deteriora essa nossa juventude.